Olá, riquezas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês os 5 hábitos que nos ajudaram a economizar muito dinheiro aqui em casa nos últimos meses. Só para contextualizar vocês, antes de eu falar os hábitos assim sobre os acontecimentos na minha vida nos últimos meses, para vocês entenderem por que a gente economizou, senão a gente ia gastar muito mais do que a gente realmente gastou, sabe? Porque foi realmente necessário. O que aconteceu? Quem me segue lá no Instagram já sabe. Então, antes de eu contar, me siga lá no Instagram. É esse arroba que fica passando aqui em cima para vocês. E também já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber a notificação de vídeos novos. Curta esse vídeo, compartilhe pra gente ajudar cada vez mais pessoas. E como eu estava dizendo, o acontecimento que, assim, mexeu muito com a minha rotina, com os meus gastos, foi que o meu pai, ele está em tratamento de um câncer no intestino. Meu pai mora na cidade que eu nasci. Meu pai ficou morando lá. Ele não é casado, então eu tive que dar esse suporte para ele. Na cirurgia eu fiquei o tempo todo lá no hospital com ele. Depois o pós-operatório, o outro filho dele ficou um pouquinho no hospital também. Mas assim, ficou muito mais para mim essa questão de ficar acompanhando ele, fazer comida para ele, estar lá com ele, enfim. Então eu tive que me deslocar várias vezes, porque eu não moro na cidade que eu nasci, na mesma cidade que o meu pai mora. São 6 horas de viagem de ônibus daqui pra lá. E o hospital que ele fez a cirurgia, que ele tá tratando o câncer, o hospital não é na cidade nem que eu moro e nem na cidade que ele mora. É na cidade lá de Minas, mais perto lá da cidade dele, mas ainda tem esse deslocamento sempre. Então pensa na minha correria de ficar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, porque foi uma loucura a minha vida, por isso que os vídeos aqui do canal ficaram assim, meio fora do dia, às vezes não dava pra postar. Por conta disso, eu tava dando esse suporte pra ele. Graças a Deus, semana passada eu recebi uma ótima notícia de que não vai ser necessário ele fazer quimioterapia e nem radioterapia, porque ele fez os exames lá de forma preventiva, então ele descobriu bem no início. E já que eu amo vocês aqui que me acompanham sempre, um recado: façam sempre os exames de vocês de rotina, porque é bem mais fácil tratar coisas assim quando estão no início. O meu pai, ele tem essa vantagem de que ele sempre faz tudo assim certinho, então isso foi um alívio pra gente. Apesar do tratamento dele não ter acabado, ele vai ter que fazer uma outra cirurgia de reversão lá do intestino, mas eu estou muito feliz com essa boa notícia, que vai ser um desgaste a menos pra gente de ficar indo pra lá, indo pra outra cidade. Então, resumindo, é isso, mas foi necessário contar pra vocês o que aconteceu pra vocês entenderem os gastos que eu tive, né, nesse período de ficar indo pra lá, de ficar voltando, porque eu tinha que trabalhar lá na casa dele, eu não conseguia direito. E pra poder diminuir esses gastos, vieram esses hábitos que a gente aplicou pra economizar. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a se cadastrar no site Cuponomia se você ainda não adere a esse programa de cashback, que nada mais é que dinheiro de volta através das suas compras necessárias, e também um site de cupons de desconto, que você consegue economizar muito com as suas compras. Esse site tem parceria com mais de 2.000 lojas online. As principais estão lá, então as suas compras que você costuma fazer, você pode ganhar dinheiro de volta. Para quem ainda não aderiu, o link está aqui na descrição. E se você se cadastrar com o meu link, você já ganha R$5 de bônus. E dentro do site você também pode indicá-lo para os seus amigos e familiares. E dessa forma você e o seu amigo também ganham com a sua indicação. Então vamos aproveitar, porque eu quero muito que vocês prosperem cada vez mais. Eles são parceiros aqui do canal, eu gosto muito de utilizar e eu quero muito que você também aproveite. Então bora lá aproveitar, se cadastre no link que está aqui na descrição. E agora vamos para o vídeo de hoje. Eu não sei se vocês costumam viajar, se vocês vão para algum lugar, viagem nem que seja de 1 hora, 2 horas, ofereçam carona se no carro de vocês estiverem vaga. Tem um aplicativo BlaBlaCar. No aplicativo você consegue ver direitinho lá a avaliação dos passageiros, dos motoristas também, se você quiser pegar carona. Você consegue ter bastante comentário, né?
né, sobre essas pessoas. Então isso é muito importante para você conseguir economizar, que aí você cobra a pessoa, né, para dar carona para ela, e dessa forma você gasta menos gasolina, porque a gasolina hoje em dia tá nas alturas. E em cidades grandes eu sei também que existem vários aplicativos de carona que dá para a pessoa aproveitar aí também, para fazer uma viagem mais rápida, né, do que transporte público. Então aproveitem. E a gente economizou como? Porque Fábio precisou ir até a mim, eu fiquei lá uns 20 dias e Fábio foi para poder me ajudar, para poder me dar uma força lá, porque meu pai não podia fazer nada por conta da recuperação. Então o Fábio, meu esposo, ele foi de carro e aí ele ofereceu carona. Dessa forma saiu bem baratinho os gastos dele, assim, graças a Deus, senão a gente teria gastado muito. E o segundo hábito que nos ajudou a economizar muito nesse período dessa situação do meu pai e também nas nossas férias foi o hábito de aproveitar o Uber dos ônibus. E o que é isso, Débora? Pra quem não sabe, são empresas de ônibus que estão vindo aí com uma plataforma mais automatizada, onde eles conseguem oferecer para o cliente a compra e também todo o serviço de forma online. Por isso que eles conseguem baratear o preço da passagem, sai bem mais barato. Tipo, metade do preço para outras regiões que você queira ir. Não são todos os lugares que tem rota, e assim eles estão implementando aos poucos várias rotas, mas eu já aproveitei indo daqui da cidade que eu moro, que é no norte do estado do Rio, até a capital, Rio de Janeiro, com a Wimob. Eu vou deixar esse site aqui também linkado na descrição, esse e o outro que eu vou falar para vocês, para quem precisar fazer uma viagem mais longa, poder economizar também. E nessa situação com meu pai, eu aproveitei indo daqui até Muriaé, que é a cidade do hospital que ele tá fazendo o tratamento com a Buzzer. E como eu falei, o preço da passagem cai bastante. Dá para aproveitar muito para economizar. Foi o que eu fiz, senão eu tinha gastado horrores. Então pesquise nos sites para ver se tem a rota aí que vocês precisam ir, que vocês gostariam de ir, para vocês economizarem cada vez mais, porque a gente aqui economizou bastante. O terceiro hábito aqui é o hábito de aproveitar os serviços do SUS que funcionam. Eu sei que não é em todo lugar que o SUS ele realmente funciona, que o atendimento é bom, mas graças a Deus, todas as vezes que eu precisei ou alguém da minha família precisou, a gente é muito bem atendido, a gente realmente, o nosso problema ali é resolvido. Eu já operei a garganta, eu tirei a amígdala na minha adolescência, foi pelo SUS, o carro do SUS levou e me trouxe para casa, porque foi em outra cidade também a operação, foi um sucesso, graças a Deus, apesar de algumas complicações. Nesse tratamento do meu pai, todas as vezes que meu pai precisa ir, e o carro do SUS leva e traz, tanto o paciente quanto o passageiro. E esse hábito eu incluí aqui porque algumas pessoas ao redor falavam: por que o Ademar, que é meu pai, não vai no carro dele para Muriaé? Porque eu lá com ele, eu iria dirigindo e voltava dirigindo, porque dependendo do exame, dependendo do que ele foi fazer lá no hospital, ele não poderia dirigir. Mas como eu dirijo, eu levaria e traria o carro para ele. Mas ele é econômico também, muito mais econômico do que eu. Vocês não têm ideia. Ele falou: não, o carro do SUS leva, então vamos aproveitar. E tem gente realmente que não aproveita por orgulho, porque o SUS é um serviço público, direito de todos, porque todos nós pagamos os nossos impostos, então todos nós temos direito. Então pra que a gente ia gastar horrores com a gasolina cara desse jeito, sendo que o SUS disponibiliza, né, para todos os pacientes que estão fazendo tratamento nesse hospital, em outros hospitais também, igual quando foi comigo, o SUS ele disponibiliza carro, van, micro-ônibus para levar o paciente e o acompanhante. Então por isso que eu falei que são hábitos que nos ajudaram não só a mim, como o Fábio e o meu pai a economizar. Aproveitem, gente, se o SUS aí na sua cidade funciona, aproveite. E como nesse vídeo eu estou contando sobre os hábitos que nos ajudaram a economizar muito dinheiro nos últimos meses, eu não poderia deixar de lado o hábito de calcular. A gente tem esse hábito e esse hábito ajuda muito a gente.
gente, que é calcular o quê? Distância, o preço, o custo-benefício, tudo isso. Mas para exemplificar aqui para vocês, foi o fato que nas nossas férias, como aconteceu nos últimos meses, eu sentei, planejei todo o roteiro e fiz de tudo pra gente gastar menos e aproveitar melhor as férias. Então, uma das coisas que eu fiz para economizar foi pra gente não gastar muito com gasolina, vamos supor, ficando em Recife e indo para Porto de Galinhas e Maragogi, a gente escolheu ficar em duas hospedagens, né? Um hotel e uma pousada. Uma foi em Recife, a outra Porto de Galinhas, porque a de Porto de Galinhas ficava no meio do nosso roteiro. Sendo que eu gosto muito de conversar com as pessoas que já tiveram essas experiências, para eu entender o que elas fizeram. E os meus sogros, eles já tinham ido para lá e eles ficaram hospedados só em Recife e ficaram indo todos os dias nas praias e voltando. Nisso, imagina o quanto eles gastaram, porque é mais perto ficar em Porto de Galinhas e ir para Maragogi do que Recife, Maragogi. Então a gente calculei bastante qual seria o melhor jeito. Ainda acho que a gente poderia ter economizado mais se o Fábio fosse um pouquinho mais paciente comigo nos meus cálculos, porque eu calculo mesmo, planejo mesmo, porque dessa forma a gente consegue fazer tudo com o melhor custo-benefício, gente. E o quinto hábito que me ajudou a economizar muito nos últimos meses, vocês não vão acreditar que é o melhor de todos. E assim, só para explicar a vocês, esse hábito eu pratico em minha vida desde os meus 16 anos de idade. Ele não tem a ver com religião nenhuma, que é a lei da atração. A lei da atração é uma lei da física, assim como a lei da gravidade. E ela existe, a gente conhecendo ela ou não conhecendo, a gente está sofrendo as ações da lei da atração. E o que aconteceu para eu economizar muito, que foi através da lei da atração? Que foi o fato de que eu sempre faço uma listinha com tudo aquilo que eu tenho desejo de comprar, daquilo que eu estou precisando, daquilo que eu quero muito, e eu fico esperando o momento ideal para comprar. Às vezes é quando os meus gastos estão mais baixos ali no mês, às vezes é quando eu realmente não consigo mais ficar sem aquele item. Então eu vou deixando na listinha os meus itens para eu adquirir no momento certo. Enquanto eu não adquiro eles, eu tenho o hábito de visualizar. Esse hábito é pra tudo, eu falo direto dele lá no Instagram. Por isso que é importante vocês me seguirem lá também, porque lá tem muito mais conteúdo. Vocês conseguem me acompanhar e aproveitar muito mais. Além da gente se manter positiva, ser uma pessoa positiva, sentir sentimentos bons, agregadores, né? Lógico que não é errado sentir raiva, tristeza, medo, porque são sentimentos. O ruim é a gente deixar eles dominarem a gente. Então a gente deve filtrar bem aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então tudo aquilo que eu quero realizar para minha vida, eu visualizo na minha vida no hoje, como se aquilo já fosse real, como se aquilo já estivesse comigo. E esses itens que eu deixei na minha lista de desejos, eu fui visualizando enquanto eu não comprava eles, para eu ir atraindo, porque eu sei dominar a lei da atração, sei usar a lei da atração ao meu favor, para eu também ir vendo se vai ficar legal, se não vai ficar legal, como que vai ser, para eu focar nesses itens também e a surpresa maior, porque quando a gente visualiza, a gente atrai com facilidade aquilo que a gente quer, seja desejo, seja meta, seja caro, seja barato, seja grande, seja pequeno, não tem limite. E o que me ajudou a economizar foi o quê? Foi que eu não precisei gastar com esses itens que estavam ali na minha lista. Foi um jogo de lençol, eu ganhei de presente da minha tia. E outra coisa assim muito incrível que aconteceu também foi que eu viajei nessa época aí das nossas férias e eu esqueci o sabonete em casa, e o Fábio foi falando na minha cabeça porque eu esqueci o sabonete. Chegando lá, uma amiga minha que encontrou com a gente lá no Rio, ela tinha um presente pra mim, e nesse presente tinha um kitzinho de sabonete e um perfume. Eu falei, cara, não acredito, eu estava precisando de sabonete pra essa viagem. Foi um sabonete assim muito bom, muito cheiroso. Também teve a questão das capas de almofadas que eu estava precisando aqui pra casa, porque eu só tinha um jogo e eu queria mudar, né? Queria ter pelo menos mais um, pra às vezes dar uma cara nova assim na sala. E aí a minha sogra me deu e eu fiquei muito grata, porque eu andei ganhando várias coisinhas assim que eu realmente estava precisando, que estavam ali na minha lista de desejos. Então aqui está o poder de fazer a lista de desejos que eu ensino pra vocês, não só esse, né, mas também a necessidade da gente tirar da nossa mente aquele excesso de informação, aquele excesso
excesso de desejos, de coisas que a gente quer, passa por papel ou por algum aplicativo de notas aí, e dessa forma você esvazia sua mente e tira aquela necessidade de consumir imediatamente, de comprar imediatamente, sabe? Então, esse é o primeiro benefício da lista de desejos. O segundo é a gente priorizar. O terceiro é esse: a gente coloca ali na lista, a gente visualiza sempre, a gente vai revisitar essa lista, reforça aqueles desejos que a gente quer, tira aqueles que não fazem sentido, e quando a gente visualiza aqueles que a gente realmente quer, a gente acaba atraindo. Não importa se é a gente que compra ou se é alguém que dá. Mas tem uma questão aqui também que é muito importante, né, gente? É dando que a gente recebe. Então, é claro que eu não tô aqui pra falar tudo que eu faço de bom, não é isso, mas pra frisar pra vocês a importância da gente se doar também. E não é só doar dinheiro, é doar nosso tempo, nossa atenção. Enfim, existem várias formas da gente doar um pouquinho da gente, e não só por conta desse interesse de dar e receber, mas também para deixar o mundo um pouco melhor, um pouco mais próspero. E dessa forma volta pra gente, a gente prospera, economiza cada vez mais. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários qual hábito você mais gostou. E até o próximo vídeo. Bora prosperar e tchau, tchau!